pessoal, tudo bom com vocês? Belezinha? Então eu vim aqui para a gente gravar um videozinho com um exemplo do uso de matrizes. Eu vou fazer um exemplo aqui bem simplesinho para a gente tentar acompanhar essa ideia, né? De forma prática, mas já gerando uma coisa assim útil, né? Na aplicação matemática, que é gerar uma matriz de identidade. A pessoa vai dizer a ordem dessa matriz, né? A matriz de identidade, estava lembrando para vocês, é uma matriz quadrada em que a gente tem todos os elementos da diagonal principal como sendo 1 e os outros elementos como 0. Então, não é difícil de fazer isso, gerar essa matriz numa aplicação de um programinha, né? Criar um programinha, aplicação computacional. Então, eu já preparei aqui, então, nossa função é produzir uma matriz de identidade, né? De qualquer ordem. A gente vai receber como entrada a ordem da matriz identidade, o processamento vai ser a produção dessa matriz, né, e a saída vai ser a matriz com essa ordem pedida. Então, a programadora sou eu. E aí eu já preparei aqui, já fiz o import da scanner, né, da nossa porteirinha, do modelo da nossa porteirinha. Criei aqui também um inteiro com a ordem da matriz, que eu ainda vou receber, né, mas é uma variável bem simples. E eu vou continuar o programa a partir daqui. Já criei a nossa porteirinha de dados. E eu vou fazer o resto do programa agora com vocês aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a matriz. É uma matriz de inteiros, né, que ela só pode ter 0 ou 1. E depois a gente pode até ver sobre as aplicações nessa matriz de identidade e tal. Vou criar um nome para essa matriz, né, que é um vetor de vetores, e é bem parecida com a matriz na matemática. Na verdade é a matriz da matemática, né, só alguns detalhezinhos que a gente faz um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. E aí eu vou chamar ela de matriz identidade mesmo, né, que é um nome propício. E aí eu vou dizer que ela é uma matriz colocando primeiro par de colchete para dizer que se eu fizer só um par de colchete seria uma linha, né? Mas na verdade eu tenho linhas e colunas, então é uma matriz bidimensional. Se eu tivesse 3 dimensões, que seria um cubo, linhas, colunas e profundidade ali, né? Colunas de profundidade, aí eu poderia colocar mais um par de colchetes e coisa que a gente vai aumentando as dimensões, a gente usa pouco, né? Na matemática a gente só usa até a terceira dimensão, mas na programação a gente pode usar quantas dimensões a gente quiser. É só ficar mais difícil para a gente organizar, mas tem poucas aplicações para isso. Então eu criei essa matriz bidimensional, eu ainda não aloquei o espaço para ela, porque vai depender da ordem que a pessoa quiser para essa matriz. Então eu vou deixar para fazer a alocação depois. Então eu estou só declarando essa variável, dizendo que eu vou ter uma variável que se chama matriz identidade, que é uma matriz de inteiro bidimensional, ou seja, com 2 dimensões, linhas e colunas. Então, eu vou colocar aqui matriz identidade. Bom, depois que eu já criei a nossa porteirinha, eu posso, então, vamos chamar um cabeçalho, né, do programa para manter. Eu posso fazer um método cabeçalho, então acho melhor, né, chama o método que mostra o cabeçalho do programa. E a gente chama esse cabeçalho, beleza, tranquilo. Daí eu vou pedir uma entrada, ordem da matriz. Então, já parto aqui para system.out, ordem da matriz identidade, né? System.out.print para receber na frente, entre com a ordem da matriz identidade. Daí eu vou, ordem, matriz, recebe in.next int. Não vai ter necessidade de eu limpar o buffer aqui, porque eu não estou usando next line no momento. Depois, em seguida, já gera e mostra a matriz identidade. Já vai gerando e vai mostrando ela. Para gerar uma matriz, de acordo com as dimensões que a gente tem, né? Se eu tiver uma dimensão, eu só preciso de um for. Se eu tiver 2 dimensões, eu preciso de um for dentro de um for, porque um for percorre as linhas e o outro for percorre as colunas. Se eu tiver 3 dimensões, é um for dentro de um for dentro de um for. Um for percorre as linhas, o outro percorre as colunas, né, e o outro percorre as colunas do fundo, da profundidade. Então aqui eu vou criar um for int i igual a 0 e menor que, como é uma matriz quadrada, né, eu só preciso da ordem da matriz para as duas
para as duas coisas, né? Então, I mais. Então, esse aqui, fim do for que percorre as linhas. A gente sempre trabalha com as linhas primeiro, é uma convenção, né? Isso tanto na matemática quanto na programação, para ficar mais intuitivo. Então, aqui gera a matriz de identidade. Vamos colocar aqui, primeiro for percorre as linhas da matriz. Aí eu ponho esse aqui para a gente comentar. O próximo for, segundo for. Então, a gente, né, para cada linha, a gente tem que percorrer todas as colunas. Então, o segundo for percorre as colunas da matriz. Colunas da matriz. Então, vocês podem ver que é uma matriz que não é gerada com a entrada do usuário, né? Ela é uma matriz gerada automaticamente, porque a pessoa não vai interferir para gerar essa matriz. Ela interferiu só na ordem. Então, uma vez que eu tenho a ordem, eu vou fazer a matriz automaticamente. Então, agora eu vou criar uma outra variável. É o único lugar em que a gente cria, primeiro, declara a variável no meio do programa, é dentro do for, porque já tem um espaçozinho reservado para isso, para criar variáveis que só vão valer dentro deles. E dois, o único lugar que é aceitável a gente criar variáveis com letras, nomes de letras, I, J, K, P, aqui tudo bem. No for é o único lugar que você pode fazer isso. Fora do programa a gente vai sempre buscar fazer variáveis com nomes significativos, ordem matriz, por exemplo, né? Matriz identidade, nunca A, B, C, X, Y, Z, tá? Buscar sempre uma clareza no programa. Então aqui esse J, o I vai percorrer as linhas, né? Eu também posso chamar de linha, tá, pessoal? Aqui não tem problema, vamos fazer assim? Linhas, né? Ou na linha 0, eu tô na linha 0, vou colocar em plural, a gente só usa no vetor, né? Então, posso chamar de linha e col, se ficar mais fácil, coluna, né? Então, a coluna ela tem que ser menor que ela começa em 0, apesar de que eu vou tentar mostrar para a pessoa sempre mais um, né, para esconder da pessoa essa parte, aqui também tem que mudar para linha, mais, né? Eu tenho que esconder da pessoa essa parte que a gente começa com 0, né? A gente é melhor porque nem todo mundo está acostumado com essa questão da programação, que começa a partir de 0. As matrizes na matemática a gente sempre faz a partir de 1, então a gente esconde, a gente trabalha a partir de 0, porque senão a gente perde uma posição, né? E o vetor fica errado, porque a última posição também, a posição da ordem da matriz mesmo, a posição 3, por exemplo, se a matriz for de 3 linhas, 3 colunas, se ela for de 3, eu tenho a posição 0, 1, 2. A posição 3 não existe. Então, isso causa erro no programa se você esquecer que começa a partir de 0. Então, fim do for que percorre as colunas. Beleza, então eu tenho a linha e coluna. Em vez de usar I e J, eu usei linha e coluna, col de coluna, né? Que vai ficar mais fácil. Daí, para gerar essa matriz de identidade, é bem simples, é muito simples. Porque, assim, onde a linha for igual à coluna, ou seja, na diagonal principal, o valor será 1. Então, na diagonal principal, o que a gente tem? Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Assim é gerada a matriz identidade, através da diagonal principal. E a diagonal principal simplesmente é o lugar onde a linha... Então, se a linha é igual à coluna, então significa que naquela posição que eu estou naquele momento, eu tenho matriz identidade, então eu estou percorrendo a matriz, né? Então se eu estou com a coluna, a linha igualzinha à coluna, né? Então linha que eu estou nesse momento aqui, eu estou percorrendo a matriz. Se os dois forem iguais, significa que é para receber o valor de 1, nessa posição. Então, por exemplo, entrou aqui na posição 0. 0 é menor que a ordem da matriz. Vamos supor que a matriz foi 3. Então, 0 é menor que a ordem da matriz 3. Beleza, então entra. Aí, como eu tenho a matriz quadrada, a coluna é a mesma coisa. Então, a coluna começou com 0. 0 é menor que a ordem da matriz, que é 3. E eu tenho linha e coluna iguaizinhas. Então, linha é igual a coluna? Sim. Então, ele vai entrar aqui e vai atribuir 1. Se caso não for, todas as outras posições que não for a mesma linha igual à coluna, né, o valor da linha igual à coluna, eu vou atribuir simplesmente o valor de 0. Então, é bem tranquilinho fazer essa matriz de identidade. Então, matriz de identidade na posição linha e coluna vai receber o valor de 0. Né? E depois a gente vai mostrar essa matriz. Eu posso mostrar ela aqui imediatamente onde eu estou, tá bom?
A gente já vai fazer isso. Então aqui você está gerando essa matriz. Eu posso também criar outro for dentro de um for que vai exibir essa matriz. Pode ficar mais claro para poder mostrar, mas eu posso mostrar aqui dentro também, tá? Mas primeiro só para a gente entender. Então a gente estava com a linha igual a zero, a coluna igual a zero, entrou aqui, atribuiu 1 na primeira posição da minha matriz, que é linha 0, coluna 0. Beleza. Aí ele não entrou no else, chegou no fim do for, que percorre as colunas, e ele volta no for de dentro, pessoal. Ele continua, ele travou a linha naquele local, e continua percorrendo as colunas. Então, quando ele volta aqui, o coluna vai para mais 1, então de 0 vai para 1, 1 é menor que 3, que é a ordem da matriz que a gente está trabalhando, e nesse momento a linha vai ser 0, mas a coluna vai ser 1. Então, ele não vai ser igual, e aí ele vai estar na linha 0, na coluna 1, então ele vai atribuir 0 para essa posição. Tudo bem, pessoal? Então, quando for igual, linha e coluna significa que a gente está na diagonal principal, então a gente coloca o valor de 1. Quando não for igual, significa que a gente não está na diagonal principal, a gente coloca o valor de 0. Para mostrar essa matriz aqui, depois que eu gerei o valor de 1 ou 0, eu posso fazer assim, ó. Mostra a posição que foi gerada. Só que eu vou ter que ter bastante cuidado na hora de mostrar para a pessoa de uma forma clara, né, para aparecer como uma matriz mesmo, não aparecer um monte de linhas, né. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando a primeira posição, eu estou avançando nas colunas, estou mostrando a primeira posição. Então eu não posso usar o print alien, senão ele vai pular cada posição, cada elemento que ele mostrar, ele vai pular a linha, e a gente não quer isso. Então a gente vai mostrar com print, eu vou saltar um espaço, aí a gente vai ter que ir adequando a saída, como eu já falei com vocês, eu vou adequando a saída na medida que eu vou imprimindo e vendo como é que tá. Sabe? Na tentativa e erro ali mesmo, eu vou ajustando, formatando melhor. Então eu vou fazer só isso, eu vou saltar um espaço antes e mostrar essa matriz ali, depois na próxima vez que ele percorrer a coluna, ele vai só saltar um espaço e colar na frente, né? Ele não vai pular a linha. Muito importante também, se eu for mostrar a minha matriz de identidade aqui, é separar isso daqui, né? Então, identidade de ordem. Aí a gente cola a ordem que a pessoa colocou, ordem, matriz. E aí, depois a gente vai ajustando a saída. Vou colocar uma coisinha assim, vou pular mais uma linha aqui. Vou soltar uma linha antes de chegar nesse ponto. Então já ele mostra a matriz de identidade. Então aqui eu estou criando uma espécie de um marco da saída, né? Matriz de identidade de ordem tal. Depois a gente vai ajeitando a saída, e aqui ele está gerando a matriz, está gerando o valor daquele elemento, então ele pega cada elemento, linha 0, coluna 0, gerou e mostrou. Linha 0, coluna 1, gerou e mostrou. Aí avançou a coluna de novo para 2, 2 é menor que 3, então linha 0, coluna 2, aí mostrou, atribuiu 0, né, porque não é a principal, e vai mostrar aqui. Depois que eu mostrei todos os elementos da linha 0, 1, 2, e também seria interessante a gente mostrar as linhas e as colunas da matriz. Não vou mostrar isso agora, só vou mostrar os valores da matriz mesmo. Vai ficar um pouquinho estranho ainda, mas depois a gente vai ajustando. Depois que eu mostrei todos os elementos daquela linha, eu tenho que saltar a linha, né? Então eu preciso passar para a próxima linha. Então, numa hora que ele parou de executar, quando ele chegou em coluna igual a 3, 3 não é menor que 3, ele sai desse fim do par e vai voltar da linha para incrementar a linha, ou seja, vai passar para a linha de baixo. Nesse momento, eu preciso passar para a linha de baixo, então eu preciso salto uma linha para, salta para a próxima linha. Isso aqui é para mostrar a matriz de forma matriz, né? Para mostrar ela como uma matriz mesmo. Então, eu vou deixar assim só o mais simplesinho. Aqui eu mostro, vocês podem ver que cada coluna, cada elemento daquela linha, cada coluna daquela linha vai ser mostrado com separação só de um espaço, usando o print. Quando eu terminar de mostrar aquela linha inteira, quando eu terminar de mostrar as colunas daquela linha, eu salto uma linha. Então, isso aqui já deve dar uma matrizinha mais ou menos, não vai ser tão bonitinho assim, né? Mas já vai ser com a proposta de matriz mesmo, tá? Então, vamos compilar aqui, pessoal, e vai gerar um errozinho, porque a gente não fez a alocação dessa matriz. Então, esse aqui é o erro que vai dar. Erro, variável matriz de identidade pode não ter sido inicializada, e ela não foi mesmo, a gente não alocou espaço para a matriz. Então,
Depois que eu faço essa seleção da ordem, ó, lembram que eu só declarei ela aqui, né? Então eu selecionei a ordem de acordo com que a pessoa vai lá e digita uma ordem para essa matriz. Faltou fazer a alocação da minha matriz. A professora esqueceu, mas é bom que a gente aprende também. Alocação das posições da matriz. Então aqui eu vou pegar a matriz para fazer essa alocação, eu poderia fazer ela em cima, né, se eu soubesse antes, a priori, quantas posições que eu quero. Como eu quis deixar para a pessoa colocar o número de posições, eu preciso fazer depois que a pessoa colocar o número de posições. Então aqui eu não preciso colocar os pares de colchetes de novo, o sistema já sabe, o programa já sabe que eu estou trabalhando com uma matriz bidimensional e eu só faço assim, new int, e aí eu vou selecionar, colocar nas duas posições, aqui eu vou colocar dois pares de colchete, nesse momento aqui, e aqui eu vou colocar aqui dentro, ordem da matriz, para o número de linhas, então o primeiro é sempre o número de linhas, é uma convenção da matemática e da programação, o número de linhas é o ordem da matriz, e o número de colunas é o ordem da matriz, então é uma matriz, por exemplo, 3 por 3, né, colocou 3, então é uma matriz 3 por 3, então eu reservo uma nova posição de inteiros bidimensionalmente, né? Então eu reservo 3 linhas e 3 colunas, que vão dar 9 elementos nessa matriz, tá bom? Agora provavelmente vai dar certo, vamos salvar, compilar de novo, e agora deu. Então eu vou dar um clear, Java, sistema, identidade, e aí eu peço, sempre que gerar uma matriz de identidade, na versão 1, eu peço a mesma matriz, vamos fazer o 3 que a gente estava fazendo. Então ele gera a matriz de identidade de ordem 3, desse jeitinho aí. Tá lindo, né? Apesar de ainda não aparecer, né, as posições da minha coluna e não aparecer as posições da minha linha, mas tá lindinha já tá certinha. Se eu gerar de novo, eu não estou fazendo aquela repetição, né? Um programa nunca deve terminar a menos que a pessoa que está usando peça por isso, mas estou querendo manter um vídeo mais curto aqui, não vou colocar essa parte agora, tá, pessoal? Aí vocês podem colocar em casa aí para perguntar para a pessoa se ela quer gerar uma nova. Então pode gerar de qualquer valor. Aqui eu estou tendo que executar de novo porque a gente não pôs essa repetição que tem que ter, tá? Mas é só porque o exemplo, para que o vídeo fique mais curto e eu tenho certeza que vocês têm capacidade de fazer isso.